Há muito tempo, em um lugar cheio de florestas profundas e misteriosas, dois irmãos corajosos foram em uma aventura bem diferente. Um dia, eles caminharam por entre as árvores e encontraram uma casinha bem pequenininha, toda fofa e charmosa. Mas dentro dessa casinha, tinha uma bruxa malvada. Ela queria enganar e pegar os meninos, mas eles eram muito inteligentes e espertos, e conseguiram se distrair com suas ideias brilhantes. No final, conseguiram escapar em segurança, aprendendo que ser valente e inteligente pode te ajudar a superar qualquer desafio. Essa é uma história mágica de coragem, bondade e jeitinho esperto. Uma história feita especialmente para você imaginar e sonhar. Era uma manhã meio cinzenta, quando mamãe virou pra gente e disse baixinho: "Não temos mais pão para alimentar vocês, meus pequenos." Eu olhei para as mãos pequenas da Gretel segurando a minha, sentindo o peso da nossa fome no coração. De repente, fomos levados por um caminho que levava a uma floresta sussurrante, onde sombras dançavam ao nosso redor, como se a própria floresta estivesse nos chamando. E, de repente, o caminho nos engoliu completamente, como um grande mistério esperando por nós. As árvores estendiam seus braços retorcidos lá no alto, sussurrando segredos ao vento. Cada passo que dávamos parecia nos levar mais fundo para um mundo feito para gigantes. Eu me perguntava: será que vamos conseguir voltar? Ou estamos perdidos para sempre? Meu coração batia forte, como um tambor em um mundo silencioso e cheio de tic-tacs. De repente eu vi uma casa reluzindo como um arco-íris na escuridão, paredes de doce, janelas de vidro de açúcar e um telhado feito de biscoito de gengibre. "Olha, Gretel. É uma casa feita de doces." Eu sussurrei, com o estômago roncando de fome, sonhando com guloseimas que eu nunca imaginei encontrar. Mas algo estranho dentro de mim sussurrou: "Tenha cuidado." Nós nos aproximamos bem devagarinho, com os olhos arregalados e o nariz coçando, porque o cheirinho de chocolate e caramelo estava no ar, gostoso demais. Eu fiquei um pouquinho hesitante, o coração batendo forte, até que a Gretel puxou meu braço e disse com coragem: "Vamos dar uma olhadinha lá dentro?" Eu respirei fundo, sentindo uma mistura de empolgação e um pouco de medo. Como se fosse uma tempestade que rodava dentro de mim. De repente a porta rangeu devagar, abrindo-se com um som bem assustador, e lá saiu uma velha bruxa, com olhos que brilhavam travessos e malvados. Que gostosos pirralhinhos." "Entrem, entrem." Ela pigarreou, sua voz lembrando folhas secas ao serem mexidas pelo vento. Eu apertei a mão de Gretel com mais força, meu coração acelerado, pensando em um plano para sair daquela situação. Ela nos colocou para dentro de sua casa de doces, mas eu pude sentir as sombras escondidas debaixo dos doces coloridos. A bruxa parecia gentil, mas eu conseguia perceber que, por trás do sorriso dela, havia truques espertos escondidos. Sussurrei para Gretel: "Precisamos encontrar uma saída antes que ela nos engane e nos leve para dentro do forno dela." A bruxa decidiu nos cozinhar e foi até o seu forno grande e assustador. Eu aproveitei a minha oportunidade e sussurrei para Gretel: "Agora, quando ela não estiver olhando, corre." Gretel me respondeu com um sorriso de coragem nos olhos. Silenciosamente, nós nos mexemos, nossos corações batendo forte, como tambores em um desfile alegre. Gretel empurrou a velha bruxa para dentro do forno com toda a força que tinha, e a bruxa rugiu como um leão assustado. As chamas dançaram, estalando e piscando, e de repente ela desapareceu numa nuvem de fumaça. Ficamos ali, tremendo, mas vivos, sabendo que tínhamos conseguido enganar a armadilha mágica da bruxa malvada. Depois que o perigo passou, corremos de volta, segurando firme as pedrinhas brilhantes que Gretel tinha achado lá fora. A cada passo, eu sussurrava para mim mesmo: "Agora estamos seguros", sentindo meu coração ficar bem cheio de orgulho e alívio. A floresta, que antes parecia tão assustadora, já não parecia mais tão assustadora assim. Agora, ela era só um lugar cheio de surpresas que enfrentamos juntos, de mãos dadas com coragem e esperança. A sunlight brincava entre as folhas, aquecendo nossos rostinhos. Seguíamos as pedrinhas que brilhavam pelo caminho como pequenas estrelas, guiando nossa jornada de volta para casa.
segurei a mão da Gretel com força, me sentindo corajoso, sabendo que, qualquer que fosse a escuridão da floresta, nós conseguiríamos encontrar o caminho. Em pouco tempo, conseguimos avistar nossa casinha lá bem longe, com a chaminé soltando uma fumacinha e tudo mais. Mamãe e papai correram para perto da gente, com os rostinhos molhados de alegria. Me senti como se tivesse acordado de um sonho assustador, cheio de gratidão pela minha irmã, pela nossa coragem e pela magia da esperança que nos salvou. Naquele dia, eu aprendi uma coisa muito valiosa. Mesmo nos momentos mais assustadores, um coração corajoso e ideias inteligentes podem transformar o medo em vitória. Quando fecho meus olhos, ainda consigo ver a casinha de doces e a risada da bruxa malvada desaparecendo, dando lugar ao sorriso brilhante de nós, seguros e livres. Desde aquele dia, eu descobri uma coisa mágica. Mesmo nas florestas mais escuras, sempre tem uma luz brilhante, grande o bastante para te mostrar o caminho de volta para casa. Basta acreditar em si mesmo e na força de cada um de nós. E eu prometi para Gretel que a gente ia encarar tudo o que viesse pela frente. Juntos, sempre juntos, não importa o que aconteça. E assim, nossa história virou uma verdadeira lenda que contamos por aí. Uma história de uma floresta encantada, uma casinha feita de doces e 2 corajosos pequenos aventureiros que conseguiram enganar o mal. É uma história cheia de esperança, inteligência e muito amor, que nos lembra que mesmo quem é bem pequenino pode ser o mais valente de todos, principalmente quando todos se apoiam e permanecem juntos.